Hey, how could I know the wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you sweet. Love me tender. Bom dia! Hoje, 12 de abril de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série Jesus e Leandro Carnal na Band News. Esse o quarto vídeo. Estou fazendo uma pequena série trazendo alguns trechos da entrevista do historiador brasileiro Leandro Carnal na Band News, publicado, tornada a entrevista tornada pública domingo retrasado, dia 31 de março de 2024. A Band News transmitiu ali, o canal livre, a entrevista com Leandro Carnal. A duração dessa entrevista é de 1 hora, 5 minutos e 37 segundos. Para você ter acesso a essa entrevista é simples. Basta você abrir o YouTube e coloca lá Band News. Colocando Band News, você procura a entrevista com Leandro Carnal, canal livre, do dia domingo retrasado, dia 31 de março. Então, procure aí, assista a essa entrevista, porque nela, Jesus ali, dos 4 evangelhos, ele é debatido. Então, vamos lá, gente. Quem apresenta o programa, o mediador, é o jornalista, você vê aí, Rodolfo Schneider. Ele é o mediador. E ali, 3 jornalistas, o Fernando Mitre, a Thaís Freitas e o Juliano Dipp. Ali, portanto, 4 pessoas ali, 4 jornalistas da Band, Televisão Bandeirantes. Dos 4 ali, aquele que mais estuda cristianismo, mais entende de cristianismo, é o Fernando Mitre. Você vê na entrevista que a maior participação ali é do Fernando Mitre. Ele ali questionando o Leandro Carnal. Entendeu? Então vamos aqui trazer mais um trecho da entrevista. É quando o Leandro Carnal diz que Jesus, ainda criança, menino, foi levado para o Egito, Jesus, e que ele aprendeu a língua egípcia. O Leandro Carnal diz isso aí. E aí ele conversa com o Fernando Mitre. Então escute aí o que o Leandro Carnal diz sobre Jesus, ainda criancinha, menino,
lá no Egito. Escute aí, os dois. Vamos lá. Tem problema. Aliás, na série vem uma novidade que eu nunca tinha pensado. Jesus encontra uma egípcia e fala egípcio com ela. É bastante lógico, ele passou a infância no Egito. Crianças aprendem a língua rapidamente, né? É bastante lógico que Jesus falasse egípcio. E ele fala... Se bem que pelos evangelhos parece que ele ficou muito pouco tempo lá, né? Porque o anjo depois apareceu e falou, pode voltar. Mas Jesus aprende rapidamente. Não é que nem a gente. É um intensivão. A gente tá... Muito bem. Você viu aí, vou aqui ler. O Leandro Carnal diz assim: aliás, na série, que série é essa aí a que ele se refere? É a série The Chosen. Essa série é sobre Jesus. Ela está disponível na Netflix. Então, o Leandro Carnal está se referindo a essa série, The Chosen. Escreve-se D-E, aí vem C-H-O-S-E-N, The Chosen. Essa série, repito, está à disposição dos assinantes da Netflix. Então, o Leandro Carnal se refere a essa série. Ele diz assim: aliás, na série vem uma novidade que eu nunca tinha pensado. Jesus encontra uma egípcia e fala em egípcio com ela. É bastante lógico. Ele passou a infância no Egito. Crianças aprendem a língua rapidamente. É bastante lógico que Jesus falasse egípcio. Então, aí o Leandro Carnal diz que Jesus foi levado ao Egito pelo pai dele, José, e pela mãe Maria, ainda criança, e que Jesus lá no Egito aprendeu a língua egípcia, ainda criança. Ouvindo isso aí, o jornalista Fernando Mitre, que é o mais estudioso de cristianismo, ele diz para o Leandro Carnal assim: se bem, Leandro, se bem que, pelos evangelhos, parece que ele, Jesus, ficou muito pouco tempo lá no Egito, porque o anjinho apareceu e falou, pode voltar. Ouvindo isso aí, ouvindo o jornalista Fernando Mitre, o Leandro Carnal rindo, veja aí de novo, o Leandro Carnal diz assim: mas Jesus aprende rapidamente, não é que nem a gente, entendeu? Então o Leandro Carnal diz que nessa série da Netflix, The Chosen, Jesus fala em egípcio com uma egípcia. E ele diz que Jesus aprendeu a língua egípcia ainda criança, quando foi levado para o Egito. E o Fernando Mitre diz que é difícil entender isso aí, porque Jesus ficou lá como criança no Egito pouco tempo, na lenda de Mateus. Ele ficou pouco tempo no Egito, Jesus, criança. Então não deu tempo de aprender a língua egípcia. Aí o Leandro Carnal, rindo, ele diz que Jesus aprendeu rapidamente, porque Jesus não é igual a gente. Jesus era de um poder fantástico. Então Jesus, ainda criança, aprendeu a língua egípcia lá no Egito. Veja que o Leandro Carnal, ele ri aí. E por que ele ri, na verdade? Porque tudo isso é lenda, gente. Não é fato. Isso nunca ocorreu. Jesus indo, criança, sendo levado por seus pais, José e Maria, para o Egito. Isso é lenda. O Leandro Carnal, ele sabe que é lenda, que isso nunca ocorreu. Só que ele mede as palavras, entendeu? Ele tem cuidado naquilo que ele diz, porque ele não quer ficar com uma imagem feia diante dos cristãos. O Leandro Carnal, ele preserva a imagem dele. Então ele fala de uma forma bem educada, mas ele sabe que no fundo isso aí não existe. Isso aí foi uma criação do escritor que fez o texto no livro de Mateus. E vou explicar isso aqui. Entendeu? Então Jesus nunca esteve no Egito.
e muito menos aprendeu a língua egípcia ainda criança, menino. Então vou explicar isso aqui, porque isso aí é uma fantasia. Então vamos lá. Vamos lá. Quando você abre o Novo Testamento, veja bem, a Bíblia cristã, a Bíblia leva o nome de Bíblia cristã, a Bíblia cristã leva o nome de cristã. Mas a Bíblia cristã não é totalmente cristã. A Bíblia cristã, ela é composta por 2 grandes livros, não é? Antigo Testamento, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento. Então, na Bíblia cristã, cristianismo, só o Novo Testamento. Então, vamos lá. Quando você abre o Novo Testamento, você vê ali, primeiramente, 4 evangelhos. Naquela ordem da Bíblia, você vê Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas 4 evangelhos no Novo Testamento. Entenda aí. Aí eu pergunto a você, o relato, ou melhor dizendo, os relatos sobre o nascimento de Jesus estão nos 4 evangelhos? A resposta é não. Só existem nos 4 evangelhos, veja bem, em relação aos 4 evangelhos, só existem 2 relatos sobre o nascimento de Jesus, e tudo isso inventado pelos escritores cristãos. Nada disso aconteceu. Então veja, onde estão os relatos sobre o nascimento de Jesus, hein? Estão em 2 evangelhos apenas. Evangelho de Mateus, capítulos 1 e 2. Leia depois. Mateus, capítulos 1 e 2. O nascimento de Jesus. E também está em Lucas. Lucas, capítulo 2, 2. Apenas 2. Então leia, depois do vídeo, leia Mateus, capítulos 1 e 2. Nascimento de Jesus. E depois leia Lucas, capítulo 2, segundo, nascimento de Jesus. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito, nada sobre o nascimento de Jesus, porque isso não tinha importância alguma. No Evangelho de João, que é o 4º lá na relação, e o último, o Evangelho de João no Novo Testamento, também nada sobre o nascimento de Jesus, porque isso não tinha importância alguma. Então, o nascimento de Jesus no Novo Testamento, grave bem, só existe em 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Entendeu? Muito bem. Você é uma pessoa inteligente, você está entendendo. Então, nascimento de Jesus, você só encontra no Evangelho de Mateus e Lucas. Aí eu faço outra pergunta. O que está escrito sobre o nascimento de Jesus em Mateus é a mesma coisa que está escrita sobre o nascimento de Jesus em Lucas? É a mesma coisa? Porque tem que ser, não é? Já que está se tratando de nascimento de Jesus, então o relato que está em Mateus tem que ser o mesmo que está em Lucas. Não é isso, gente? Não é? Se você fizer um estudo sobre o nascimento do cantor Roberto Carlos, vários livros aí sobre Roberto Carlos, eu tenho aqui em casa. Então, se você fizer um estudo aqui, se você pegar 3 livros sobre a vida de Roberto Carlos, o nascimento dele, onde foi, como aconteceu, você vai pegar 4 livros, por exemplo, e a mesma coisa você vai encontrar nos livros, porque o nascimento de Roberto Carlos foi um fato, uma coisa que realmente aconteceu. É por isso que, se você pegar 10 livros sobre o nascimento de Roberto Carlos, você vai encontrar a mesma coisa. Em relação a Jesus, não, porque são lendas, criações de escritores cristãos, entendeu? Então, o relato sobre o nascimento de Jesus
que está em Mateus é totalmente diferente, veja bem, totalmente diferente do relato sobre o nascimento de Jesus que está em Lucas. Aí você diz assim, mas como é que pode? Se Mateus fala sobre o nascimento de Jesus e Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, então tinha que ser a mesma coisa. Mas não é assim. É tudo diferente. O que acontece no nascimento de Jesus em Mateus não está no nascimento de Jesus em Lucas, porque isso é criação de escritores. Então vamos lá. São muitas diferenças, mas eu vou, para esse vídeo aqui, vou me ater apenas à ida de Jesus ao Egito, essa lenda aí. Então, muito bem. Quando o Leandro Carnal, na entrevista aí, ele diz que Jesus esteve no Egito, criança ainda, e aprendeu a língua egípcia, quando ele diz isso, ele está se referindo ao Evangelho de Mateus. Você entendeu? Somente no Evangelho de Mateus é que Jesus é levado por seus pais ao Egito. Você entendeu? Já no Evangelho de Lucas, jamais Jesus esteve no Egito. Jamais Jesus foi levado por seus pais ao Egito. Jesus nunca foi lá. No Evangelho de Lucas, olha a diferença. Você entendeu? São muitas diferenças, mas eu vou me ater aqui apenas a essa ida de Jesus ao Egito. E eu vou explicar por que o escritor cristão inventou isso aí. Existe uma razão, eu sei qual é, e vou passar para você. Porque o escritor de Mateus colocou Jesus sendo levado para o Egito. Já Lucas não. Em Lucas, Jesus, o menino, nunca esteve no Egito. Viu aí? Então vamos lá. Rapidamente aqui eu vou mostrar para você vou resumir o que está em Mateus, nascimento de Jesus em Mateus. Vou fazer um pequeno resumo para que você entenda. Nessa lenda é dito assim que os magos, que não são 3, isso é invenção da Igreja Católica. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, não são 3 magos não, apenas os magos. Então veja, no Evangelho de Mateus, a lenda é essa. Os magos estão no Oriente. Aí eles vão para, veja bem, Jerusalém, os magos. Porque nasceu o menino Jesus em Belém. Tudo lenda. Aí o menino nasceu em Belém. Aí os magos saíram do Oriente e foram para Jerusalém. Escute aí. E lá em Jerusalém, quem era o rei Herodes. Aí os magos chegaram a Jerusalém olhando uma estrelinha no céu. A estrelinha lá em cima no céu, andando, levando os magos até Jerusalém. Viu aí? Veja a ingenuidade do relato. Aí os magos chegaram a Jerusalém, orientando-se pela estrelinha no céu. Chegando ali, eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Em Jerusalém, fazendo a pergunta lá. Aí na lenda, a população de Jerusalém ficou com medo, principalmente o rei Herodes, porque o rei Herodes não queria perder o reinado. E foi dito a eles, pelos magos, que havia nascido o rei dos judeus, não é? Jesus, e que seria o rei dos judeus. E Jesus nunca foi o rei dos judeus, você vê. Muito bem. Aí o Herodes ficou com medo de perder o poder dele para aquela criança recém-nascida, Jesus. E o Herodes queria matar Jesus, a criança, entendeu? Aí o Herodes não sabia onde esse menino havia nascido. Aí o Herodes chamou os sacerdotes e os escribas daquela época, perguntando a eles onde haveria de nascer esse menino aí.
E eles, os sacerdotes e os escribas, disseram ao rei Herodes que, segundo a profecia, entre aspas, o menino haveria de nascer em Belém da Judeia. Viu aí? Aí o rei Herodes ficou sabendo que esse menino Jesus nasceu em Belém. Só que o Herodes não sabia em que casa esse menino estava, porque Herodes queria matá-lo. E aconteceu o quê? Aí o rei Herodes disse aos magos: ó, vocês aí vão lá a Belém da Judeia, descubram lá a casa onde está o menino, porque também eu, rei Herodes, quero adorar essa criança, entendeu? O rei Herodes enganando os magos. Ele queria, na verdade, matar o menino Jesus. Aí os magos foram a Belém da Judeia, olhando para a estrelinha no céu, lá em cima, levando os magos até a casa onde estava o menino, o recém-nascido, o menino Jesus. Muito bem. Os magos chegaram lá, viram lá Jesus em uma casa, Jesus em uma casa em Belém da Judeia, e ali eles adoraram Jesus, deixando ouro, incenso e mirra. Entendeu? Presentes para Jesus. E os magos, saindo lá da casa onde estava o menino Jesus, eles queriam voltar para Jerusalém. Aí Deus providenciou que os magos não voltassem por Jerusalém, passando por Jerusalém, porque senão o rei Herodes ia descobrir onde o menino Jesus estava. Aí os magos voltaram para o Oriente por outro caminho. Eles não passaram por Jerusalém. Nisso, o rei Herodes, como o rei Herodes estava aguardando a volta dos magos, e os magos não apareceram, então o rei Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos para baixo, de Belém da Judeia e nos arredores, porque o rei Herodes não sabia em que casa estava o menino Jesus, entendeu? Aí ele mandou matar, antes de matar as criancinhas, um anjo de Deus apareceu a José, pai de Jesus, lá na casa, em Belém da Judeia. Aí um anjinho diz, você fica rindo aí quando eu digo anjinho, você fica rindo aí. Aí atrapalha a minha explicação aqui. Aí um anjinho apareceu em sonho, a José, pai de Jesus, dizendo que o rei Herodes queria matar o menino e que ele levasse o menino para o Egito. Aí está, aí em Mateus. Aí em Mateus, José e Maria, a mãe, levam o menino Jesus para o Egito. E eles ficam no Egito lá até que o rei Herodes morra. Morrendo o rei Herodes, um anjinho aparece lá no Egito em sonho de novo. Você fica rindo aí, quando eu digo anjinho. Aí não dá, meu amigo. Aí um anjinho aparece lá a José, no Egito, dizendo a José que ele podia voltar para Belém da Judeia. Podia voltar porque o rei Herodes, que queria matar o menino Jesus, havia morrido. Aí o José foi com a Maria, pegou a criança Jesus e voltou para Israel, precisamente para Belém da Judeia. Só que no meio do caminho da viagem, outro anjo disse uma coisa diferente do outro, o anjo. O outro anjo na viagem disse para José que ele não fosse mais para Belém da Judeia, porque quem estava lá era o Arquelau, o filho do rei Herodes. E aí o Arquelau podia querer matar também o menino Jesus. Nisso aí, José desistiu de ir para Belém da Judeia. E por acaso ele foi morar com a esposa e levando o menino, foi morar em Nazaré, na Galileia. Por acaso. Ele foi morar em Nazaré. Eis aí o pequeno, o básico, né? Todo o relato do nascimento de Jesus que está em Mateus. Então, em Mateus,
Jesus foi levado por seus pais para o Egito, para escapar da morte, porque o rei Herodes queria matar o menino. Entendeu? Essa é a lenda criada por um escritor cristão que está em Mateus. Agora eu vou falar para você, vou explicar para você o relato de Lucas. E você verá que é tudo diferente. Tudo diferente. Então vamos lá. Vamos agora ao relato sobre o nascimento de Jesus, que está em Lucas. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, capítulo 2. Depois desse vídeo, leia lá por completo. É um capítulo pequeno. Muito bem. Em Lucas, o nascimento de Jesus, outro relato, e totalmente diferente do relato de Mateus. Lá em Mateus, você viu, José, Maria moravam em Belém, na Judéia, e aí nasceu o menino Jesus numa casa. Eles moravam em Belém. Só depois, no final, é que eles foram morar em Nazaré, em Mateus. Em Lucas, tudo diferente. O casal já morava em Nazaré, na Galileia, em Lucas. Entendeu? Então o casal sai de Nazaré, na Galileia, e vai para Belém, da Judéia, em Lucas. Em Mateus, o casal já morava em Belém, da Judéia, e depois por acaso que foi para Nazaré. Entendeu? Então vamos lá. Aí, em Lucas, o casal, José e a Maria grávida, moravam em Nazaré, na Galileia. Aí eles saíram lá por causa do recenseamento que houve. E aí eles foram se alistar em Belém, na Judéia. O José, porque era da família de Davi. Não ria, porque isso aqui é coisa séria. Aí o José foi se alistar em Belém, e a Maria grávida. E aí, chegando a Belém, a Maria pariu o menino Jesus. Então vamos lá. Tudo diferente do que está em Mateus. E ali, em Belém da Judéia, quando nasce o menino, depois de 8 dias de nascido, ele é levado para a circuncisão. É aquele cortezinho, retirando aquela pele que cobre a cabeça do pênis, né? A glande, a cabeça do pênis. Então, Jesus, com 8 dias de vida, foi levado para a circuncisão. Foi circuncidado, Jesus, porque ele era judeu. Entendeu? E tudo isso aí ainda em Belém da Judéia. Nada de Egito, nada de Herodes. E o que aconteceu? José, Maria e o menino Jesus permaneceram em Belém, na Judéia, durante 33 dias. Nada de Egito, nada de perseguição de Herodes. Entendeu? Então, eles permaneceram em Belém da Judéia durante 33 dias. Por quê? Leia lá. Porque a Maria, ela pariu um menino. Naquele tempo, uma mulher que parisse um menino, ela era considerada imunda durante 33 dias. Ela tinha que se purificar, entendeu? E a Igreja Católica ainda diz que a mãe de Jesus, a Maria, a Igreja Católica, lamentavelmente, diz que era virgem e que ela era uma mulher pura. Mas aí está. Maria e José, juntamente com o menino Jesus, ficaram 33 dias em Belém da Judéia para a purificação da Maria. E aí está tudo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E aí, depois de 33 dias, a Maria aí já purificada, eles foram para onde? Foram para Jerusalém, nada de Egito. Foram para Jerusalém, José, Maria e a criança Jesus, para a cerimônia de apresentação ao Deus dos judeus, Deus hebreu, entendeu? E ali Jesus foi apresentado ao Deus hebreu, uma cerimônia religiosa. E depois dessa cerimônia religiosa, José, Maria e Jesus foram voltando para Nazaré, na Galileia, onde eles moravam lá. Entendeu, gente?
Tudo diferente, não é? Em Lucas, nada de Jesus, criança, ser conduzido para o Egito. Não. Em Lucas, nada de Jesus em Egito. Entendeu? Jesus, em Lucas, José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia. Foram para Belém por causa do recenseamento, que nunca houve. E ali Jesus nasceu em Belém, na Judeia. E ali Jesus, depois de 8 dias, ele foi circuncidado. Depois, esperaram-se, né? Aguardaram-se mais de 33 dias para a purificação da Maria. Está lá, basta você ler. Eles permaneceram lá, Jesus, José e Maria, durante 33 dias em Belém, na Judeia. Depois foram para Jerusalém, apresentar o menino ao Deus hebreu. E depois de Jerusalém, eles retornaram para Nazaré, na Galileia, onde eles moravam. Viu aí? Já na lenda de Mateus, tudo diferente. Jesus sendo levado para o Egito, José e Maria morando em Belém, na Judeia. Só depois do nascimento de Jesus é que eles foram conhecer Nazaré. Tudo diferente, ó. E agora vem a pergunta: por que na lenda de Mateus está escrito que Jesus foi levado ao Egito, hein? Por quê? Há uma explicação para isso. É porque quem escreveu o nascimento de Jesus em Mateus queria dizer para aquele povo que Jesus era o novo Moisés. E como Moisés foi ao Egito, esteve no Egito, então colocaram Jesus também no Egito. Entendeu? Então, quando você pega a lenda sobre Moisés, que está em Êxodo, na Bíblia, a lenda, quando você pega aquela lenda, o que aconteceu com Moisés, muitas coisas ali eles colocaram na vida de Jesus, no livro de Mateus. Você entendeu? No relato de Moisés, o faraó mandou matar os meninos para alcançar Moisés, não é isso? O faraó mandou matar todos os meninos para que o Moisés fosse pego, não é isso? Reduzisse ali o número de hebreus, não é isso? O faraó mandou matar todos os meninos machos para alcançar o menino Moisés. E Moisés escapou. Da mesma coisa, Jesus. Na lenda de Mateus, o rei Herodes manda matar os meninos para alcançar Jesus. E Jesus também escapou, como escapou o Moisés. Entendeu, gente? Então, quando você pega a lenda sobre Moisés em Êxodo, muitas coisas ali acontecendo com Moisés, eles colocaram no nascimento de Jesus somente em Mateus. É por isso que quem escreveu o nascimento de Jesus em Mateus, escreveu coisa diferente daquele que escreveu o nascimento de Jesus em Lucas. Agora você entendeu? Nada de menino Jesus ir para o Egito. Nada. Você entendeu? Isso aí só no livro de Mateus, porque eles estavam comparando Jesus com Moisés. Entendeu aí, gente? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.